Olá, tudo bem? Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019, com Fernando Alberto, sempre por perto, em 3 pontos. Estou trazendo para você aí que o presidente da OAB Nacional diz: sou militante sim, em resposta ao ministro Sérgio Moro. A gente vai entender o contexto já já. Também trazendo para você matérias do antagonista que afirmam que o BNDES deve tomar um calote de 561 milhões de dólares provenientes de Cuba. Alguma dúvida de que isso aconteceria? Bom, por outro lado, no terceiro ponto, eu conto também que haverá aí por parte do governo federal para o próximo ano, para 2020, uma projeção de 44 leilões, incluindo a Via Dutra. Então, com esses 44 leilões, espera-se obter cerca de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. A gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco em Fernando Alberto, sempre por perto, em 3 pontos. A OAB Nacional está realmente muito mal representada e me admira o silêncio dos advogados desde há muito, quando apenas causas de interesse da esquerda brasileira foram colocadas através do seu representante, o seu presidente, o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, certamente estabelecendo-se agora com uma fala infeliz, porque de fato ele afirmou que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, especialmente aqueles que lutaram pela sua eleição, têm desvio de caráter. Meu Deus, um presidente da máxima organização dos advogados no Brasil, de um dos mais importantes setores jurídicos da nação, chegar a afirmar que 56 milhões de brasileiros têm desvio de caráter por ter apoiado o presidente Bolsonaro, é uma fala realmente que caracteriza a sua militância pró-esquerda. E não é por essa fala agora não, é por todas as circunstâncias que aconteceram anteriormente, as quais ele sempre se manifestou omisso quando devia se pronunciar e sempre se pronunciou contra o governo quando precisava a OAB se posicionar ao lado da lei. Pois é, minha gente, até onde a ideologia leva alguém, não é verdade? Ele tenta se explicar que de fato é alguém que milita ao lado dos direitos humanos, das causas das mulheres, dos negros, e diz ter orgulho disso. E falam que as pessoas que apoiam Bolsonaro não gostam dele por causa disso, que fala ainda mais infeliz. Até parece que não há negros que apoiaram Bolsonaro, não há mulheres que apoiaram Bolsonaro, né? Não há homossexuais que apoiaram Bolsonaro, não é mesmo, senhor presidente da OAB Nacional? Muito infeliz a sua postura, é postura de militante, sim, e postura de um militante com visão muito estreita, que não é digna da associação ou da magnitude do que significa a OAB Nacional. Com a palavra, os advogados, inclusive aqueles que discordam de Felipe Santa Cruz e que apoiaram Bolsonaro. Estou para ver o posicionamento geral da OAB. A notícia não é boa. O BNDES deve tomar, sim, um calote de 561 milhões de dólares, e esse calote proveniente de Cuba. Mas essa notícia que não é boa, alguém deve falar para o militante aí da OAB que ela é produzida pelo governo que ele apoiou e pelas pessoas com quem ele andava, exatamente os governos do PT, e que vão redundar realmente em um calote estrondoso, que também afeta a economia brasileira. 561 milhões de dólares representam 2,3 bilhões contra a possibilidade do BNDES
investir todo esse dinheiro dentro do território nacional. Enfim, a matéria do antagonista traz a informação que foram emprestados 566 milhões de dólares em financiamento do Porto de Mariel. E a pergunta do BNDES é: quem é que vai pagar essa conta? E aí ele mesmo responde, né? Nós aqui, o povo brasileiro. Herança do senhor Lula, da dona Dilma e da companhia petista e daqueles que os apoiaram. Diga alguma coisa aí, senhor presidente da OAB. Se pronuncie com esta, que é a herança daqueles que você apoiava. Enquanto as notícias relacionadas àquilo que o Brasil emprestou via BNDES podem parecer ruins, hoje a informação que recebemos lá no programa Refazendo a Rota, através de Adir Seleski, é que Angola quitou a sua dívida com a nação brasileira, recuperando então diante da nação a sua credibilidade. Muito boa notícia. Aliás, semana de muito boas notícias. A taxa Selic a 4,5% e também as informações de novos recordes nas bolsas de valores ou na Bolsa de Valores do Brasil, né? Na movimentação e na volta dos investimentos e da credibilidade dos horizontes que se fazem acerca da economia brasileira. Para corroborar isso, ainda há um aporte informado pelo antagonista com relação a 44 leilões que são projetados para 2020, incluindo nisso a Via Dutra. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou hoje que o governo deve realizar entre 40 a 44 leilões de infraestrutura em 2020, com os quais espera obter cerca de 100 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Como eu disse, nós temos aí a safra recorde, mais uma vez, para de fato estar aumentando as possibilidades do PIB brasileiro, as exportações brasileiras em alta, horizontes muito positivos para 2020 e o final do ano com, de fato, um acréscimo nas esperanças econômicas de investimentos e também de empregabilidade. Boas notícias para quem está trabalhando para levar o Brasil para cima. Agora, a galera do quanto pior, melhor está perdendo seu espaço. Graças a Deus. Que Deus realmente abençoe essa nação para vivermos a vocação que nos é dada de crescimento, de desenvolvimento, de emprego e de investimentos sólidos, rumo ao progresso que todos desejam. Com isso, termino os 3 pontos de hoje e deixo aqui o meu abraço. Um bom final de semana para você e para a sua família. Fernando Alberto, sempre por perto em 3 pontos.